debate político hoje, domingo, e como sempre vamos, portanto, fazer uma análise de temas que terão marcado a semana. Em estúdio recebo o meu painel para que juntos pensemos o país e, quiçá, o mundo. Hoje vamos olhar para a questão da polêmica no Fundo Nacional de, tanto, ou seja, do projeto Sustenta, em que o TA obriga o PCA, nesse caso, a devolver os 6 milhões que saíram dos cofres, mas até aqui não há nenhuma resposta, ou, portanto, ou um resumo total daquilo que terá sido feito com este valor. Também vamos olhar para a expulsão de magistrados do Ministério Público. São os temas que vão, tanto espelhar o programa de hoje, o debate político. Camilo, bem-vindo e boa noite. Muito boa noite, caros telespectadores, boa noite, Isaac, boa noite, colegas de painel. Não sei se vou para os prontos prévios ou... Bom, eu estava a pensar falar de 2 pontos prévios. O primeiro ia de encontro a uma situação que aconteceu na 7ª Esquadra, em que no fim de semana passado um jovem foi encontrado morto na cela depois de ter sido preso pela polícia. E diante dessas circunstâncias nós não tivemos assim uma reação, digamos, uma reação convincente acerca desta situação. Mais uma vez, segundo aquilo que são relatos daqueles que presenciaram o ato até a prisão ou o encarceramento do jovem, que houve um excesso de zelo por parte dos agentes. Eu acho que chegou a fase em que o Ministério ou o Comando Geral tem que apresentar esses elementos da corporação que cometem esse tipo de barbaridades com a população. É uma situação muito constrangedora, foi tirada uma vida ou perdeu-se uma vida em circunstâncias ainda não muito bem esclarecidas. Tudo indica que foi uma situação de abuso de poder e de violência por parte dos oficiais para este jovem, e eu me solidarizo a partir de já com a família deste jovem. Não podemos trazer o jovem de volta, mas podemos, de certa forma, repreender quem comete este tipo de atos. O segundo tema que eu podia trazer aqui para reflexão a nível do governo e a nível de todos nós é a questão do reflorestamento. Nós, todos os anos, segundo os relatos da última reunião, temos perda de cerca de 267 mil hectares de terra, de florestas. De florestas, neste caso não de terra, em prol daquilo que a gente chama de desflorestamento, não é? Porque há muito abate de madeira ou de árvores para a produção de madeira e não há a reposição. Estou a ouvir, segundo esta última reunião, em valores avultados para poder fazer face a este déficit que vai sendo criado tanto oficialmente como clandestinamente. Mais uma vez trago aqui a reflexão do governo que nós não podemos ir atrás do prejuízo. Esses recursos naturais, que são as florestas, são muito importantes mesmo para o próprio planeta, mas se há necessidade, como a gente vê, de fazer este negócio de madeira, mas temos que pautar por aquilo que é a reposição daquilo que a gente tira, que a natureza nos oferece. Então, mais uma vez, chamo a reflexão, porque daqui a pouco o nosso país pode virar de um ecossistema, pode virar para um deserto. Então, nós temos que ter muita cautela em relação a isto e temos que ter políticas
em minha opinião, políticas severas para quem faz este desflorestamento sem a reposição, porque quem tira uma árvore deve plantar outra. Devia ser essa política, não é? E não está a acontecer e não há uma fiscalização. Temos que, de certa forma, começar a chamar a responsabilidade a quem comete este tipo deste e de outro tipo de infrações em relação aos recursos naturais. Obrigado, Camilo. Augusto Pelembe, muito bem-vindo, boa noite. Bem, boa noite para si, Isaac, para os meus pares do painel, em especial aos estimados telespectadores. Eu tenho 2 pontos prévios importantes. Aliás, agradecer a Deus pelo dom da vida. É assim, Isaac, é sobre a crise dos médicos. Ontem, no Hospital Central de Maputo, há relatos de uma senhora que conversou comigo, levou a filha com problemas respiratórios. E chegando lá no banco de socorros, não lhe atenderam. Não lhe atenderam e a criança acabou desmaiando. E houve uma pequena confusão porque algumas pessoas diziam não grita, porque não vão nos atender mais. Mas a outra parte dizia, se os poucos que estão aqui vieram trabalhar, no mínimo, uma pessoa asmática, com crise, até chega a desmaiar, há uma necessidade de ser atendida essa pessoa. Agora, diante desses todos problemas e de pessoas que estão a perder a vida por causa da falta de um atendimento rápido, eu me questiono. Temos um chefe do Estado que está na Rússia num projeto, numa agenda duvidosa, na minha opinião, uma agenda duvidosa. Temos um governo que assiste estas mortes que estão acontecendo nos hospitais, porque os médicos não estão lá. Um governo que, ao invés de sentar e conversar com os médicos e rapidamente encontrar uma solução, estamos a assistir um governo, como é que posso dizer, um governo sem coração. Um chefe do Estado sem coração. Porque o chefe do Estado viaja para a Rússia e deixa um problema gravíssimo. Se aqui no Hospital Central, que está à barba ou às portas dos governantes, está um caos da paciência, imagina em Espongabeira, imagina em Caia, imagina em Murumbala, no centro de saúde, onde já ter um médico é um problema. Então, sinceramente, como moçambicano, me sinto decepcionado, me sinto frustrado com uma governação dessas. Ou seja, já não basta o custo de vida, já não basta o falhanço, um governo incompetente, ainda temos governantes sem coração. Talvez porque eles têm condições de ir às clínicas, eles não têm sentimento com a sociedade moçambicana, que trabalha dia a dia, sacrifica para pagar os seus impostos, para que eles tenham salários chorudos, para que eles tenham regalias de entrar no hospital privado. Mesmo assim, não valorizam o suor do pacato cidadão. Segundo ponto, há um problema que está acontecendo nas escolas primárias e secundárias, aliás, escolas secundárias na província de Maputo, principalmente na cidade da Matola. Os professores estão a criar núcleos nos WhatsApp, onde estão a incluir alunos de forma coerciva e colocam ali a foto do governador, do então governador Júlio Paruque. E tentam convencer os jovens coercivamente para dar indicação do sentido de voto. Muito bem. Mas o maior problema é que nós estamos dentro da função pública, o que é proibido. Nas escolas não pode haver núcleos. Aliás, tem uma igreja aí, uma igreja aqui em Moçambique, renomada, que até criou um núcleo, aliás, um círculo, núcleo, círculo, sei lá o quê, uma célula chamada Isaura News. Atenção, você, presidente de uma igreja que cria dentro da igreja. Isso é sacanagem, isso é falta de respeito até para com Deus. Isso é falta de respeito até para com Deus. Agora, para os professores, sabes, nós estamos num país fracassado.
esses professores nem salário não têm, estão cheios de dívidas por causa da má governação da Frelimo. Mas estão aí a criar células, a criar núcleo dentro das escolas. Sabe a conclusão que eu tenho, Isaac, Camilo, Macome, Massango? A conclusão que eu chego é que nós já não somos vítimas desse regime, nós somos cúmplices. Porque pensamos nós que para subir na vida, principalmente os da função pública, tem que engraxar a Frelimo. O que é que estamos a transmitir para as futuras gerações? Para você ser um diretor da escola, para você ser nomeado, para ser chefe, tem que engraxar alguém? Ou seja, estamos a institucionalizar boladas. Ou seja, para eu ser alguém, eu tenho que engraxar, eu tenho que pintar, eu tenho que puxar o saco, eu tenho que engraxar. Então, é mau para uma sociedade que nós queremos criar. Hoje, o chefe do Estado corre para a Rússia para ir buscar apoio. Hoje, estamos a chorar para a União Europeia voltar a financiar o orçamento do Estado. Isto muito por culpa dessas escolas, dessa política que estamos a implementar. Porque ao invés de nós pensarmos em produzir, em desenvolver o país, em criar uma economia estável, estamos preocupados ainda em correr o FMI, tem que voltar, o NUS tem que ir para a Rússia e buscar cereais, num país desenvolvido que pode, de igual modo, fazer muito mais do que a Rússia faz. Hoje voltou assim. Obrigado. Macome, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Isaac. Boa noite a todos os colegas do painel. Boa noite ao telespectador em casa. Desde já gostava de trazer aqui como ponto prévio um vídeo que está a circular nas redes sociais da nossa ministra da Educação tentando ler com dificuldades. Este vídeo pegou-me de surpresa, mas não, porque aquilo que a ministra fez, aquilo que a ministra apresentou como leitura é aquilo que ela apresenta à instituição da educação deste país como qualidade de ensino. Se temos uma ministra que tem dificuldades na leitura, podem imaginar como é que esta ministra pode lidar com questões da educação. Preocupa-me igualmente que esta seja a pessoa que tutela uma área-chave para o desenvolvimento do país. Razão pela qual não me surpreendo mais quando verifico a falta de qualidade do nosso material didático. Falo dos livros. A qualidade do livro é porque nem sequer a nossa ministra tem a capacidade de ler estes livros. Nem sequer tem a capacidade de entender o que está escrito nestes livros. Por isso, solidarizo-me com todos os jovens e todas as crianças que, infelizmente, devem adotar esses livros nos seus sistemas de educação por conta desta incompetência atribuída pela ministra da Educação. Igualmente, solidarizo-me com a família do jovem Cebolinha, como aqui já foi dito, e por via disso eu queria propor que quem está em casa pudesse escutar aquela música que se chama, com o título Chimbomani. O Chimbomani é uma música, para os mais velhos que estão aqui devem conhecer, do Shadrach Mukavel, é onde ele adverte a questão da violência como forma de postura do Estado na época colonial e na pós-colônia, e adverte a necessidade da construção de um Estado que se revê em forma de diálogo, mas não mais na violência. E por conta desta violência, desta barbaridade que aconteceu na 7ª Esquadra, perpetrada muitas vezes por jovens, me coloca a refletir em torno dos 17 mil, dos jovens que acabam de sair de Matalane e dos outros jovens que estão nas Forças de Defesa e Segurança, e pergunto a eles, será que é esta sociedade de violência, de tortura que nós queremos construir como jovens? Será que nós estamos a ser iguais aos colonos só porque temos hoje a bengala e a farda da polícia? É isso que nós queremos construir como sociedade? A sociedade da violência, a sociedade da tortura, a sociedade da arrogância e da prepotência? É esta sociedade que nós queremos como jovens? Acredito que eu, como jovem, não me identifico com essa postura e não me identifico com essa juventude. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Macome. Massango, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, meu caro amigo Isaac. Quero cumprimentar aos telespectadores desta noite. Eu escolhi 2 pontos prévios desta noite. A primeira tem exatamente a ver com a Conferência Nacional de Educação que decorreu nos dias 24
25 e 26 de julho, agora é Maputo. Por que eu trago exatamente este assunto sobre a educação? É interessante quando nós debatemos a situação da educação em Moçambique e nós ouvimos a intervenção do chefe do Estado quando falava da educação e formação da qualidade, não é? E pela primeira vez o chefe do Estado veio reconhecer a fraca qualidade da educação que nós temos no nosso país. E nós vínhamos, Isaac Stoy, nos outros debates, levantando exatamente este assunto da qualidade do ensino no nosso país. Mas como não bastasse o pico mais alto deste fracasso no setor da educação, é exatamente a intervenção da ministra da Educação. Revelou-se que ela não gosta de ler. Porque quem tem dificuldade de leitura também tem dificuldade da interpretação das palavras. Não é a nossa ministra da Educação que teria dificuldade para dizer a África subsaariana, África subsaariana. Então é subrumo neste contexto, ou subsair, se você de facto tem dificuldade de poder trazer aquilo que são os contornos sobre a educação em Moçambique. Nós, no nosso país, temos um problema sério do livro, da produção de livro, da produção de conteúdos educacionais. Significa que, se nós fazemos a resenha da educação, olhando as governações, estou a falar do próprio Partido Frelimo, eu vejo aqui duas diferenças. O Armando Guebuza, na sua governação, trouxe a qualidade da educação com a construção de muitas e mais universidades, muitas escolas, apostava na educação como qualidade. Chega o senhor Inhosse, destrói de forma completa a educação. Quer dizer, nós olhamos agora na governação do presidente a fraca qualidade da educação. Olhando os discursos dos dirigentes, tem dificuldade exatamente da leitura. O segundo ponto prévio desta noite tem exatamente a ver com a revisão da Constituição, que está prevista agora para mês de agosto, e com a formação exatamente desta comissão chamada CREMOD. Mais uma vez, eu quero alertar as autoridades moçambicanas. Senhores, não marginalizem aqueles que foram para a escola. Vamos atribuir esta competência aos magistrados, aos juízes do Tribunal Administrativo, que se lidam diretamente com a questão da descentralização. Vamos atribuir esta competência, não é, aos conselheiros do Tribunal Constitucional ou do Conselho Constitucional. Está lá o Albano Massi, está ali o Edson Macuacua, que até já produziu um livro sobre a descentralização. Vamos escolher ser nas universidades algumas pessoas de algumas áreas para exatamente incorporar nesta e darmos um prazo de mais ou menos 10, 15 dias. Esta comissão tem duração de 2 anos para produzir um relatório, quando nós temos pessoas que foram à escola, formaram-se, mas estão exatamente aí nos gabinetes. Agora, quero terminar acrescentando um dado só para ajudar o meu colega, Dr. Camilo, sobre o desflorestamento de Moçambique. Moçambique perde 285 mil hectares de terra, que corresponde a 0,5% de terra. É bastante perigoso isso aí. Nós temos esses dados do próprio Ministério da Agricultura, esses dados também produzidos pelas Nações Unidas, quando nós olhamos esta questão do desflorestamento em Moçambique. E isso também foi matéria do debate no COP16 na França, onde eu estava, quando foi lançado o satélite e que demonstrava a situação da degradação do ambiente em Moçambique e do desflorestamento também. Então, é 285 mil hectares anualmente que nós perdemos. Muito bem. Obrigado, João Massango, pelo seu ponto prévio. Agora sim, vamos olhar para o tema que vai arrancar o debate de hoje sobre esta polêmica em volta do projeto Sustenta, em que o Tribunal, portanto, Administrativo obrigou o PCA deste projeto, nesse caso Cláudio Borges, a devolver 6 milhões que terá, portanto, desviado, assim diz alguma imprensa. Camilo, vou assim, o PCA do Fundo Nacional, portanto, do Desenvolvimento Sustentável,
Cláudio Borges foi condenado a devolver os 6 milhões de dólares, tanto desviados, nesse caso, deste projeto Sustenta. Na sua opinião, como é que Camilo interpreta essa polêmica do Fundo Nacional? Há bem pouco tempo, um renomado deputado da Assembleia da República avançou que o FNDC servia como vaca leiteira para um grupo de elite. Qual é a sua análise, olhando para aquilo que terá dito este renomado deputado da Assembleia da República em março deste ano e também esta polêmica atual? Bom, eu não vou falar em nome do deputado, nem li, nem ouvi o tal deputado que falou, mas eu ia falar em relação a este assunto que está uma polêmica em torno do FNDS e não no projeto Sustenta, como o Isaac diz, porque este valor que está em causa é um valor que foi atribuído a um projeto dentro do FNDS que se chama MOS-Bio, que fala da biodiversidade, etc., no qual o que está em causa é a questão de usar valores acima daquilo que são os plafons determinados naquilo que estava previsto no contrato que esta instituição FNDS tem com o Banco Mundial e que atribuiu esse valor a um projeto que também está dirigido por um dos nomes que está implicado tanto na multa como também na devolução de valores. Eu acho que sim, o trabalho administrativo, o Tribunal Administrativo já está a fazer o seu trabalho. É este trabalho que o Tribunal Administrativo tem que fazer, em trazer estes desvios dentro da função pública e de instituições públicas para a devida punição. Ele tem que trazer esses elementos para fornecer à Procuradoria da República para fazer a investigação e, consequentemente, se for o caso, haver uma punição ou então abrir um processo, etc. A questão que eu vejo nisto, não sei quais são os procedimentos, mas eu primeiro noto que os nossos gestores continuam a atropelar os procedimentos, não leem os contratos e aquilo que os contratos preconizam. Por isso é que temos este tipo de atropelos. Já tínhamos visto esse tipo de situação quando estivemos a discutir aqui no programa do NGD, que também tem esse problema, e acredito que esta questão de gestão de fundos que são financiados por instituições financeiras tem os seus procedimentos e tem um contrato a seguir, e nós aqui em Moçambique temos a mania de atropelar esses contratos e os procedimentos. Eu acho que, não digo que a medida adotada, não sei como é que é a regulamentação moçambicana, não entendo muito bem, mas quando eu li o artigo, vi que houve aplicação de multas principalmente para o gestor, o PCA do FNDS, que é a instituição que recebe o dinheiro e faz a alocação, né, para os projetos, e depois aqueles que dirigem os projetos, a execução dos projetos. Então, pelo que eu percebi, primeiro incidiu não para o executor, mas para aquele que recebe os montantes, que é a instituição que recebe os montantes e quem dirige principalmente. Houve uma multa de qualquer coisa como 900 mil meticais e também não sei se é punição, mas pelos valores que são anunciados é entre 2 a 6 milhões de dólares que houve, digamos, houve excessos ou desvios, ou então eu até ia para mais, pelo que eu li, por desvios e não acautelamento daquilo que são os itens a serem atribuídos
aos montantes, porque nos contratos vem muito bem explícito para onde e para que itens é que podem ser atribuídos e para quais não podem ser atribuídos. E pela auditoria que o Tribunal Administrativo fez, notou ali atropelos desta natureza em que não havia justificação ou justificativos plausíveis por este desvio de aplicação. Não sei se esta medida que o Tribunal Administrativo adotou em relação a estes infratores seja um exemplo para outras instituições, mas eu acho, em minha opinião, é que o Tribunal Administrativo e as instituições de direito têm que ter penas e responsabilização mais severas para chamar a atenção para que este tipo de coisas parem de acontecer e as pessoas trabalhem seguindo as normas e não trabalhar ao belo prazer sem tomar nota naquilo que são os procedimentos e os contratos. Então, o Tribunal Administrativo já está a fazer o seu trabalho, isso é um bom sinal. Para mim é a questão positiva nisto. E a negativa é esta, que os gestores das instituições públicas continuam a trabalhar a seu belo prazer. Então é isto que nós temos que olhar e ter uma mão pesada. Augusto, no fundo, é de certa forma responsável também pelo projeto Sustenta. Como é que olha para o despoletar desta polêmica de desvio, portanto, de 6 milhões de dólares? É um assunto que há muito já estava a ser discutido, tanto com particularidade na Assembleia da República, até alguém chamou de saco azul a esse programa. Como é que olha para o despoletar desta polêmica? Bem, primeiro dizer que isso é caso de polícia. É caso da PGR, do Gabinete de Combate à Corrupção, atuar imediatamente. Por que eu digo imediatamente? Porque assistimos nas dívidas ocultas a demora da ação pela PGR, que culminou com o não recuperação dos bens comprados pelo dinheiro das dívidas ocultas. Isso em algum momento prejudica, porque quanto mais se demora, as pessoas vão se desfazendo dos bens que compraram com o dinheiro desviado. Agora, nós como MDM, muitas das vezes, reclamamos e até lançamos uma proposta de lei para a criação do Tribunal de Contas, porque o Tribunal Administrativo, a sua ação é administrativa. E não é uma ação penalizadora que seria, se tivéssemos em Moçambique um Tribunal de Contas. Mas, infelizmente, porque o nosso sistema político é um sistema que prioriza todos aqueles que roubam e defraudam o Estado para o bem do partido no poder, principalmente este ano que temos eleições autárquicas que não são financiadas pelo orçamento do Estado. Priorizam mais não a criação de Tribunal de Contas, não uma ação enérgica da própria PGR, para que essas pessoas continuem a roubar para sustentar as campanhas políticas. Agora, nós, como políticos ou como cidadãos, sempre denunciamos que esses projetos Sustentas e vários outros, até a sua essência, como posso dizer, a sua essência mesmo, tem um bom projeto, mas a sua implementação é que sempre trouxe dúvidas, porque se for olhar a seleção das pessoas para fazerem parte desses projetos, só seleciona todas as pessoas que fazem parte do Partido Frelimo. Ou seja, há aqui uma exclusão de todos aqueles que não se identificam com o regime. E muitas dessas pessoas são incluídas nesse projeto, são afilhados, são sobrinhos, ou seja, reina um nepotismo dentro da seleção das pessoas para fazerem parte desses vários projetos. Ou seja, no fundo, é dizer assim, entra nesse projeto para receber 1 milhão, nos quais 500 mil tem que devolver para o chefe, ou tem que mandar para o partido, ou tem que mandar para A, B, C, D. Ou seja,
a intenção primária não é resolver os problemas do país. Porque se for já pensar comigo, Isaac, meus pares do painel, 6 milhões, 6 milhões, esses 6 milhões desviados, se fosse investido no terreno, será que hoje teríamos a ter o problema de importar tomate da África do Sul? Teríamos problemas de importar cenoura, pimenta, e importar amapimento, e importar chimate, enquanto temos Buan, temos um Camilo, meu amigo, um dos grandes produtores, mas porque ele não tem acesso, porque muitas das vezes ele tem boca que nem eu, não tem prioridade para esses dirigentes. Então, são essas situações que dói, porque às vezes eu costumo dizer, nós que somos privilegiados para viver na cidade de Maputo, achamos que a vida é só Maputo. Você sai um pouco para as localidades, para os distritos, para as zonas rurais, você vê que há pessoas que só têm uma refeição por dia. E essa refeição que eles têm por dia é uma refeição triste e caótica. Mas tem dirigentes que estão a viver à torto e à direita, ainda se dão luxo de desviar 6 milhões de dólares. Muito bem. Sabe, vai olhar para a vida desse sujeito aí. Tem uma viatura de graça, tem subsídios de energia, de água, tem um salário. Eu desafio a FTV a procurar saber o salário dele. Ganha acima de 1 milhão. Deixa eu terminar o meu raciocínio. Não, estou a picar o sistema. Não, estou a picar o partido que você defende. Vamos então deixa eu falar, deixaste a Frelimo falar à vontade. Agora eu não posso dizer. É que dói, Isaac. Dói porque a minha avó, que está em Xidenguele, está a passar fome. Mas tem um dirigente que levou o dinheiro que deveria criar condições para a minha avó ter alimentação condigna, produzir condignamente. Então, quando me mandas calar, estás a rir com o sofrimento da minha família. É a questão de gerência de tempo. Estás a rir com o sofrimento. É a questão me convidaste para falar. Depois volto a me convidaste para falar. Eu volto a ser. É que o país não pode ser governado por associações para delinquir. Muito bem, já não basta os cambazas. Já não basta a BO, ainda temos que aguentar amanhã as de ver a senhora falar na televisão, num belo prazer, roubou-nos junto com o Celso Correia, com o presidente dele, com os ministros dele, porque não pensa que ele roubou sozinho, muito bem, não pensa que ele comeu sozinho. Volto assim, Pelembe, Macome, vou assim, o FNDES é a fonte do programa ou do projeto Sustenta, com esse escândalo que se pode pensar desses todos os projetos que surgem, que a princípio são bons projetos no papel, mas quando aparece esse tipo de escândalos, o que lhe parece? Bom, eu tive a atenção de ler o acordo do Tribunal Administrativo hoje e como coloca a questão, o que é que me parece, sendo que o FNDES é o tronco de onde brotam esses projetos, onde sai isto. Me parece que há aqui uma disputa com a tentativa, na verdade, de pegar o super-ministro pelo seu lado mais fraco. Fala de Celso Correia, nesse caso. Exatamente. Vamos parar para pensar que quem é o cabeça destes projetos todos é o Celso Correia. E eu fui ter a atenção de ir olhar para os nomes que estão arrolados no acordo do Tribunal Administrativo e vi que todos eles têm proximidade com o Celso Correia. E não menos importante é que todos eles têm proximidade com o Partido Frelimo. Ou seja, neste país, quando se trata de escândalos, quando se trata de alguma coisa que belisca a economia do país e envolve roubos de magnitude estrondosa como esta, sempre tem que estar lá alguém envolvido da Frelimo. A Frelimo sempre está na linha de frente em tudo que é de pior que existe neste país. Penso que é a altura de nós olharmos para este acordo e perceber qual é o jogo que está sendo feito aqui, porque não acredito que pura e simplesmente o Tribunal Administrativo tenha acordado
e tenha feito este trabalho. E se o tiver feito já desde já, quero parabenizá-lo, porque trouxe à tona uma coisa que nós já denunciávamos. O FNDS se mostrou como o saco azul para várias atividades ilícitas, para financiar indivíduos que nós os conhecemos, a sua natureza duvidosa, a sua conduta. Este fundo, este valor que foi desviado, se tivesse sido aplicado exatamente se tivesse sido aplicado como havia sido preconizado, teria resolvido grandes problemas do nosso ecossistema, teria resolvido grandes problemas da nossa sociedade. Entretanto, resolveu problemas de uma minoria. O problema aqui não é se este fundo resolve ou não o problema. O problema é o direcionamento deste fundo para uma minoria. Significa que estas instituições, elas existem para uma minoria. E é isto que me preocupa a mim quando o Tribunal Administrativo traz este acórdão, porque penso que deste ponto de partida ele tem a possibilidade de abrir vários guarda-chuvas que estão sob a proteção do super-ministro. Eu acredito que através deste processo o Tribunal Administrativo tem possibilidade de atingir aquilo que é o vulgo projeto sustenta, que não sustenta a população, mas sustenta uma minoria. Através desse projeto, através desta postura, tem a capacidade de perceber os desvios que foram feitos através do canal de comunicação e marketing deste projeto sustenta para a população moçambicana e vermos até que ponto estes projetos gastaram muito mais na sua implementação ou até que ponto eles gastaram com comissões em detrimento da implementação. Eu penso que esta possibilidade do Tribunal Administrativo não só pegar o FNDS, mas nós sabemos que há todo um esquema em torno do FNDS, há todo um esquema em torno das instituições. Falou-se aqui do ING, do Instituto de Gestão de Calamidades. Sabemos todos nós como é que isto funciona. Estas instituições, neste período, tornaram-se saco azul para as campanhas que se avizinham. Então, eu gostava de convidar a população, através deste acórdão do Tribunal Administrativo, a ver os nomes que estão ali arrolados e tentar aproximar a eles alguma instituição, algum partido político, para ver se existe ali alguém da Renamo, existe alguém do MDM, do PIM, do PASOM, do Ecologista, e tentar perceber por que é que sempre que temos escândalos neste país, sempre existe um denominador comum e que se chama Frelimo. Obrigado, Macome. Massango, vou assim, como olha para este assunto em análise. Vamos olhar para o projeto Sustenta, que de certa forma depende do FNDS, um programa nacional que foi criado para melhorar, nesse caso, a qualidade de vida das famílias moçambicanas, no que diz respeito à questão da agricultura. Foi criado em 2017, falo a memória, olhando para o dia de hoje, para esse projeto de Mosbi, o projeto Sustenta e outros vários, cuja fonte do dinheiro é o Fundo Nacional. Como é que olha para esse escândalo? Será que ainda existe aqui alguma credibilidade desses projetos que temos e outros que ainda podem vir a surgir? Muito obrigado, Stoy. A história de pilhagem neste nosso país repete-se. Vocês lembram do Fundo de Desenvolvimento Agrário, que era dirigido pela falecida Cetina Titos? São quantos milhões de dólares de meticais que ela publicamente veio até dizer que uma parte do dinheiro financiávamos as atividades do partido Frelimo. Cetina Titos, falecida, que Deus o tenha, não é? Beneficiou muitos, incluindo o seu partido. Quando nós falamos da qualidade da educação, qualidade dos transportes, a qualidade da saúde, qualidade da energia, qualidade de estradas, a qualidade da agricultura que nós temos em Moçambique. Veja só, aqui houve
um denominador comum de Fundo de Desenvolvimento Agrário para Fundo de Desenvolvimento Sustentável, cujo objetivo fundamental é tirar. Dizia o nosso colega em representação do partido no governo que não, um dos pontos não da injeção deste fundo era para o projeto Mosbio aliado ao Sustenta. Por que é que nós, como sociedade, como Estado moçambicano, continuamos a depender da África do Sul para trazer tomate, para trazer cebola? Por que é que nós dependemos do Paquistão, da Coreia, de Vietnã para trazer arroz? Por que é que nós dependemos dos outros países da América Latina para trazer milho, com 36 milhões de terras aráveis para a agricultura? 36 milhões de terras aráveis, cujo esses apenas 3,5% da extensão territorial que está em uso, está sendo usado. E nós temos, de facto, este projeto, o tal projeto Sustenta, não é? Que foi trazido com pompa e circunstância, não é? Para exatamente alimentar Moçambique, importar. Então, significa que as políticas públicas na área da agricultura no nosso país e também a colocação de indivíduos específicos, é o caso da falecida Cetina Titosse, é o caso deste senhor, o Cláudio Borges, são feitas de forma deliberada, com o intuito, em primeiro lugar, de colocar em causa, não é, vários projetos. O governo da Frelimo, desde 1975, nós queremos elucidar isso à opinião pública, já criou a ProSavana. Vocês lembram da ProSavana? Já criou a ProAgri 1 e 2. Já criou a ProSavana. Já criou vários programas de índole da agricultura, para financiar a agricultura, não é? Para trazer este país não dependente dos outros países. É preciso a gente recordar que em 1971 até 77, Moçambique importava apenas 3% de cereais, porque nós tínhamos aqui o famoso trigo de Moraes, Chokwe, não é? Mas a partir da altura em que o sistema da agricultura em Moçambique muda, sobretudo do cultivo do arroz, quando trouxeram cá em 77, 78, os búlgaros, Chokwe deixou de produzir. Aqui é Matutuine, com um governador agora chamado Júlio Mparuque, que está preocupado com o sistema da educação, porque as crianças dormem no chão, estudam no chão. E nenhum dia produziu uma estrada para ir buscar tomate aqui em Catuane. Ele, governador, a dirigir um território tão grande do que o município da Matola que quer fazer agora. Então, nós queremos trazer estes assuntos para as pessoas poderem perceber o nível de desinteresse, que apenas só olham. Eu estava vendo este jornal, o Integrity, escândalo no Fundo de Desenvolvimento Sustentável, o Tribunal Administrativo expõe o escândalo financeiro, não é, no saco azul do Executivo e do partido. Qual é esse partido? É o Partido Frelimo. Estamos a falar aqui de muitos dinheiros. Se você olhando, quando nós assistimos o julgamento da senhora Cetina Titosse, a semelhança do que disse o Cambaza, a semelhança do que os outros disseram, que não, o dinheiro que nós temos, a senhora Helena Taib, esses dinheiros todos, nós financiamos as atividades do partido. Sabe por quê? Porque esses indivíduos todos foram, de facto, colocados pelo partido para delinquir o erário público, aquilo que, de facto, nos custa sangue. Hoje, Isaac, no nosso país, é provável que você saia aqui, encontre indivíduos que até esta altura, que são 22h20, ainda não comeu nada. Ainda não sabe o que é que vai comer, não é? Mas nós temos dinheiro. Há muitos dinheiros, porque um dos projetos, atenção, em 2016, quando eu estava na França, deixe-me explicar para as pessoas poderem perceber. É questão do tempo. Independentemente do tempo,
quando nós, dê-me 30 segundos apenas, havia um financiamento das Nações Unidas de 100 milhões, não é? Cada país, para financiar a atividade de desenvolvimento sustentável. Do desenvolvimento sustentável. Um exemplo concreto é este. Quando nós falamos hoje do Sustenta, e nós olhamos o impacto do Sustenta na agricultura, daquilo que seria o retorno a nós, é exatamente aquilo que nós estamos de facto aqui a notar. Então, eu quero terminar a dizer o seguinte: o Tribunal Administrativo me faz recordar a música de um falecido cantor que nós todos conhecemos, que cantava com Bale Pouquinho. O porco acordou. O porco tem que acordar, porque nós não podemos continuar com um regime que usa o erário público, faz empréstimo em nome do povo moçambicano lá fora, e esse povo continua com fome, esse povo continua sem tomate, esse povo continua sem arroz, mas com 36 milhões, com terra, com qualidade para poder... Está aqui o Camilo, é produtor de tomate, nosso amigo. E é para ele que eu vou. Camilo, vamos ao nosso segundo tema, sobre a expulsão dos magistrados. Mas é assim, não, Isaac, é assim. Eu queria chamar... Não, desculpe, eu queria chamar a sociedade para fazer uma reflexão. O projeto Sustenta vem desde o mandato passado, estamos já a terminar o outro mandato. E o que Moçambique ganhou com o projeto Sustenta? É só endividamento público. É que o teu filho, que nasceu agora, Isaac, vai pagar a dívida. Vai pagar... Nós estamos a levar dano leve, parece uma coisa qualquer. Nós estamos a levar de forma aliviada, mas é um peso para nós, que já estamos a pagar de forma dura, e para as futuras gerações. E essas pessoas aparecem nas televisões a receberem hosanas, mas estão a sacrificar um povo. Sabias que Catuane é uma das potências para a produção de tomate? Pergunta, Camilo, está aqui. Cebola e batata. Sem precisarmos de usar o solo da África do Sul, o nosso solo, até do ponto de vista estratégico, geográfico, Catuane está mais perto do solo sul-africano. Aliás, ao nível da região da África Austral, o solo é quase idêntico. Catuane aqui na província do Maputo, com potencialidades para produção. De onde é que vem o nosso tomate? África do Sul. Massango, de onde é que vem cebola? África do Sul. De onde é que vem arroz? Obrigado. Paquistão. Obrigado. Estão a brincar Camilo, com a seriedade do volto povo de novo a si. moçambicano. Vamos olhar para a questão da expulsão desses magistrados, devido, portanto, a esse escândalo por terem tanto beneficiado um certo arguido. Qual é a sua análise, qual é o seu comentário, o que lhe parece? A título de exemplo do tema passado, eu também dizer que eu não vou saudar, nem vou aplaudir o trabalho tanto do Tribunal Administrativo como agora do Tribunal Conselho Superior de Magistratura, porque está a fazer o seu trabalho, não é? É isso que devia fazer sempre. Então nós não temos que aplaudir pelo resultado de um trabalho pelo qual essa instituição foi criada. Então o que plasma aqui a dizer é incentivar que aprofundem mais esse tipo de problemas que assolam o nosso país, que são o dia a dia, e isto é que cria problemas, cria entraves, tanto para a população como para aquilo que é o Moçambique num todo, para o desenvolvimento do próprio país. Então, se nós queremos que o nosso país ande, temos que combater este tipo de situações, particularmente agora nos tribunais, deste cabritismo que existe nos tribunais, em que as pessoas usam a instituição e depois aparece um pelembe a generalizar a coisa, porque a questão é pessoas que estão na instituição que têm que ser responsabilizadas porque usam a instituição para, digamos, vou usar um termo que muitos usam para delinquir, e acaba por manchar uma instituição. E o Pelembe, que não gosta de discutir assuntos, faz uma ligação logo paralela com o partido, mas para dizer que estas instituições têm que fazer o seu trabalho, têm que ter mão dura,
temos que acabar com este cabritismo que existe em todas as instituições de repartições públicas, porque nós temos que deixar de criar gorduras que podemos utilizar para o benefício do próprio país. Hoje nós nos queixamos de tudo e mais alguma coisa, mas temos que dar a mão à palmatória que, efetivamente, são pessoas que estão colocadas em determinadas posições de instituições públicas que fazem uso abusivo e inapropriado daquilo que é o bem, que é para desenvolver para o bem de um país, em prol do benefício público. Estiveram aqui a falar de uma minoria, mas eu parto do princípio que as pessoas, quando ascendem a uma posição ou uma cadeira, em primeiro lugar estão preocupados com o seu umbigo e não estão preocupados com aquilo que é o país. E depois ajudam-nos a chorar. São esses mesmos que vêm nos ajudar a chorar. Então, vamos punir exemplarmente a todos, e tem que ser assim. O presidente Samora Machel fazia isso com muita eloquência e com muito afinco, punir exemplarmente os funcionários públicos, porque eles estão, aliás, todo funcionário público, quando assume as funções ou entra para o aparelho do Estado, presta um juramento de servir para ser um serviçal público. Agora, se não tem a noção, aliás, se a pessoa não tem noção do que é servir a Moçambique, faz parte daquele grupo de pessoas que perdeu o valor, que não tem o espírito de patriotismo, de cidadania, não tem amor próprio. E com essas pessoas, de certeza absoluta, Moçambique não vai a lado nenhum. Muito bem. Pelembe, Moçambique é, portanto, neste momento o corredor de droga e está num combate acérrimo para combater este mal, passo a repetição. E depois encontramos esta magistrada que beneficia um arguido que foi preso devido à questão de tráfico de drogas. Como combater este fenômeno se dentro tanto da lei há pessoas que beneficiam esses traficantes? Sabes, Isaac, esse problema é mais profundo do que aquilo que nós estamos a pensar. Eu vou contar um episódio de um jovem, filho de um amigo meu, que trabalhava no CDCIF, agora está nas Europas, está em Portugal ou na França, uma coisa assim. Ele dizia assim para mim, sabes, eu vim viver, estou a viver na Europa porque tive problemas no CDCIF onde eu trabalhava. Me envolvi em um esquema, fui preso, detido e cansei-me. Mas ele conta que tudo começa porque os dirigentes do sistema muitas das vezes lhe usaram a fazer desvios para as suas contas ou contas particulares, desvios de aplicação. E ele e os amigos, depois de muitos anos a serem usados, eles tomaram a decisão também de fazerem a título próprio e foram descobertos. Ou seja, eles perceberam que os nossos chefes fazem e nós também vamos ter, acabaram fazendo e foram detidos, foram soltos e eles perderam o emprego, estão por aí nas Europas já viverem a francesa. O que eu quero dizer com isso? Não basta olharmos para esses juízes e condenar ou achar que o problema são os juízes. Eu digo mais, o problema é o próprio sistema. Porque se fores a fundo e perceber, este que foi solto, vem de onde? Quem que se beneficiou com aquela droga? Qual de quem mandou ele, quem protege ele? Você vai ver que é um graúdo deste país, por isso que a juíza não teve como fazer nada. E has de ver que daqui a 3, 4 anos, 5 anos, a juíza há de voltar a ser juíza, porque haverá manobras dilatórias para depois se provar
que a juíza não teve culpa, vai ser absolvida e vai voltar a trabalhar. É muito disso que acontece nesse país. Agora, se nós queremos resolver esse problema, nós temos que olhar o nosso sistema judiciário. Não podemos continuar a ter tribunais sustentados ou ligados ao sistema político nacional. A independência jurídica ou judicial que acontece na África do Sul e em outros países do mundo tem que acontecer em Moçambique. Se nós queremos acabar com essa venda de sentenças ou essas associações criminosas, nós temos que ter verdadeiramente o que está estatuído na Constituição, a verdadeira separação de poderes. Os juízes devem ser independentes. Não podemos continuar a ter aquele problema de uma procuradora que diz que está doente em Tete, mas depois sai no Congresso da Frelimo vestida com cores da Frelimo. Não podemos ter uma procuradora-geral que de dia é procuradora-geral e à noite é membro do partido Frelimo. Então, e muitos, mas muitos, muitos, como dizia o Macome, vira e mexe. Todos os problemas desse país, roubos financeiros, venda de droga, está envolvido sempre o membro do partido Frelimo. Agora, me pergunta a mim, se este membro da Frelimo, que é chefe lá dentro do partido, e a juíza que é membro, ele está envolvido em droga, esta juíza que sabe que foi colocada graças à militância no partido, vai fazer o que com o chefe dela? Vai fazer o quê? Se o juiz vai receber uma chamada, camarada, esse processo, observa bem, porque é nosso. Pergunta os polícias de trânsito, pergunta os polícias municipais. Se multam alguém do partido, recebem logo a multa para anular. Muito bem. Pergunta em off, porque abertamente não vão dizer. Eu desafio. Então, se nós queremos mudar esse país, o problema é mais profundo do que esses coitados dessa juíza, desse juiz. Sabe, quando desmantelaram aquela fábrica de drogas em Catembe, quem estava ali? Era o Pelembe, era o Camilo, era o Isaac? Não, eram generais, era a polícia, eram altas patentes. Na África do Sul, a maior droga que foi vendida naquelas semanas foi aquela que saiu dali, que estava na mão da polícia. Como é que chegou na África do Sul? Obrigado, Augusto Pelembe. Macome, como acabar com o tráfico de drogas no país, havendo magistrados implicados nesse fenômeno que tem tanto prejudicado e manchado o nome do nosso país, que é Moçambique? Eu penso que para acabar com a questão das drogas em Moçambique, não será de ânimo leve que a gente vai propor uma fórmula que isso acabe. É preciso perceber que, segundo os relatórios que são apresentados pelas organizações internacionais, Moçambique tem se mostrado como corredor de drogas. Moçambique muitas vezes não é o consumidor final destas drogas, mas elas passam por Moçambique e vão para outros destinos. Recordo-me que, ano passado, a maior apreensão de cocaína que houve no porto do Rio de Janeiro vinha para Moçambique. E o destino final, na verdade, era Moçambique, mas de Moçambique Moçambique ia distribuir pela região a droga. Agora, pode-se perceber aqui que existe uma indústria criminal, existe um cartel de drogas. E como é que os cartéis funcionam na sua maioria? Os cartéis funcionam na sua maioria através de sequestros dos sistemas de justiça, principalmente quando encontram sistemas fracos como os nossos, em que não há separação entre os poderes, em que a justiça geralmente encontra-se atrelada ao partido político, onde não há a separação entre governo e partido, e os cartéis conseguem muito bem se infiltrar no meio destas instituições para poder fazer passar os seus objetivos. Os cartéis, na sua maioria, se olharem um pouco pela história da América Latina, não prefiro dizer aqui nomes, alguns países da América Latina vão perceber que os cartéis são financiadores de campanhas eleitorais.
Os cartéis são financiadores de governos. Os cartéis são financiadores, os cartéis têm em mão os juízes. E muitas vezes os juízes, mesmo não querendo se envolver nestes esquemas, quando encontram um ambiente de fragilidade, sendo que eles também são pessoas e têm suas contas a pagar, sentem-se obrigados a serem cooptados por estes sistemas. Então, penso que para, primeiro, qualquer fórmula que tente resolver este problema passa necessariamente por interromper o círculo, o fluxo normal das drogas para Moçambique e deixar de fazer de Moçambique um corredor das drogas. Segundo, passa necessariamente por construção de instituições sólidas, por uma reforma institucional do nosso sistema de justiça. É preciso que o nosso sistema de justiça torne-se totalmente independente e que não se atrele a nenhum partido político, a nenhum governo. Os governos passam e as instituições ficam, e o sistema de justiça deve prevalecer. Só assim é que nós poderemos tentar resolver um tipo de problema. A expulsão desta magistrada é uma gota no oceano, porque ela apenas foi uma vítima deste sistema. Ela está dentro de um sistema maior e que nós estamos sobre a gestão de um cartel e que este cartel se prepara agora para saltar através das suas manobras dilatórias o processo eleitoral para de novo sequestrar as instituições. O nosso sistema de justiça está sequestrado. Eu fico feliz que o Conselho Superior de Magistratura tenha na sua composição a sensatez de deliberar pela expulsão desta, mas eu penso que a expulsão desta magistrada não é suficiente. É preciso perceber que ela também poderia, talvez fosse o caso de perceber da magistrada quais são os esquemas em que ela se envolveu, porque poderia nos ajudar a desmantelar um cartel. Porque se ela soltou alguém que foi preso pelo tráfico de drogas, significa que houve um tipo de negociação que lhe permitiu ter acesso a um sistema de funcionamento do esquema das drogas. E se nós nos aprofundarmos nela, ao invés de expulsá-la, tê-la dentro de nós, talvez ela possa nos permitir acessar os tubarões das drogas. Agora estamos a expulsá-la e ela vai ficar no silêncio com o esquema todo e os tubarões das drogas. Então penso que, em parte, a medida pode ser acertada, mas também pode-se equacionar a possibilidade de estarmos aqui a perder um valioso rastro para perceber o esquema de funcionamento das drogas neste país. Obrigado, João Massango. Vou assim. Esta expulsão, para si, acha que é o reflexo daquilo que é o lema do nosso país, combate, ou seja, combater a corrupção? Olha, Isaac, eu estava aqui a acompanhar de forma atenta ou atentamente os meus colegas neste debate que nós estamos aqui a trazer sobre a juíza. Mas uma das coisas que eu acho, que eu entendo que o país precisa de fazer urgentemente, é a separação, não é, dos órgãos de soberania. Nós temos que ter coragem. Precisamos ter coragem. Um dia termos juízes independentes, não juízes que têm a mão do partido ou porque é indicado, não é? Porque o juiz de direito é aquele que estuda direito na universidade e depois faz o curso no instituto, onde é que ali, onde, no IPAS, não é? E depois entra na magistratura. Esse indivíduo estudou. Não é PAS, não é PAS. Não é PAS, é Instituto Judiciário. Não é PAS, PAS é o órgão. Do fomento. Formação jurídica, qualquer Exatamente, coisinha. exatamente. Não é? Significa que esse indivíduo primeiro passou da carteira. O juiz ou a pessoa que cursou direito é aquele que conhece as normas. Nós precisamos de separar o poder político do judiciário. Nós precisamos de separar o poder político do poder legislativo.
no dia que nós, em Moçambique, chegarmos a desses extremos, não estaremos aqui a discutir, porque os juízes sabem qual é o seu papel. Perguntava Juma Come uma coisa muito interessante sobre a questão das drogas e Moçambique como corredores de droga. Quantos anos o Fuminho viveu em Moçambique? Um dos traficantes mais perigosos que estava sob o encalço da justiça norte-americana viveu em Moçambique, aonde ali, na Summershield, no bairro luxuoso, no bairro onde vivem os governantes deste país. Brincou com filhos de dirigentes. Os americanos já seguiram o passo do Fuminho. E quando chegou a hora, vieram pegar o Fuminho aqui. Moçambique é dado como corredor de droga. Não é? Temos agora um caso de um deputado que chegou a processar 23 dos seus colegas. A primeira interpretação nossa tem exatamente a ver com uma denúncia que ele fez de drogas. Porque havia um deputado da Assembleia da República que estava de facto envolvido em drogas. Então nós temos um país dado como corredor exatamente de droga. E por outro lado, como é que nós olhamos exatamente este assunto? Porque a questão do combate, daquele gabinete que foi criado, gabinete de combate à droga, tem uma particularidade muito interessante. É composto pela PGR, é composto pelo juiz, ao mesmo tempo tem aqui o condor do poder político, que dita de facto as regras, que não, este indivíduo que tem essa droga, vocês não podem mexer. Hoje em Moçambique, não, é muito normal. Um carro é preso pela polícia com droga e alguém diz, está bem, deixa-me lá, eu quero ligar para o fulano X. Minutos depois, vem um telefonema do comando geral para o comando da circunscrição e de repente sai o comando, o telefonema do comando de onde sai o polícia. Ei, senhores, tragam esse indivíduo aqui. E de repente o caso morre. Nós temos muitas coisas que são de facto reportadas. Então, de uma forma geral, o que eu quero dizer? O que com isso eu quero dizer? A independência do setor judicial é ela que vai trazer aquilo que nós queremos. Em Moçambique, o Teodato Nguana disse uma coisa muito interessante que ninguém deve esquecer. Se o governo não controlar os bandidos, serão os bandidos a controlar, não é, o governo do sistema em que nós vivemos. Temos vários casos em que o aliciamento aos juízes, o aliciamento à polícia, o aliciamento àqueles que deveriam tomar o protagonismo do combate contra o terrorismo, contra o tráfico, contra os sequestros, são exatamente esses que, por outro lado, são controlados pelo poder político. Não, de uma forma geral, quer dizer o seguinte, perguntava ao meu colega, o Pelé costuma trazer este dado, a tal chamada delação premiada. A delação premiada é acordo entre o Ministério Público e o delator ou o acusado. São exatamente essas coisas que nós assistimos aqui no nosso país. E os juízes caem, porque tem um telefonema que vem do sítio de onde vem, e muitas das vezes... o que isso quer dizer? O Pelé dizia uma coisa muito interessante aqui. Esse juiz vai ficar alguns anitos sem fazer nada. Sabe o que eu vi na semana passada? Aqueles indivíduos que foram julgados no arrombamento do INSS com a ministra Helena Taipo, que nós até assistimos o julgamento. Esses indivíduos, porque ninguém tem atenção de ver as cartas, já começaram a trabalhar, foram condenados 12 anos de prisão maior, e esses indivíduos já estão aí. Eu vi alguém que eu conheço que foi condenado, não vale a pena aqui trazer o nome. Muito bem. Que país é esse que nós estamos a... Que país é esse que nós estamos a... De uma pessoa que já foi condenada, é a semelhança daquilo que nós vimos com a senhora Zetina. Estava condenado tantos anos, meia volta aparece aí num assunto que todo mundo... São tantas pessoas que são condenadas aqui no nosso país. Obrigado, Massang. Muita gente que é condenada, mas que essa pessoa, quando você anda pelo caminho, mas aquele ali,
Já foi condenado tantos anos, mas está de facto ainda. Exato, só um ponto. É preocupante. É preocupante. 30 segundos. 30 segundos. O Camilo trouxe aqui a figura do presidente Samora Machel e disse que nós temos que seguir os exemplos, porque naquela altura o presidente Samora Machel punia. Eu tenho dificuldades sérias em elogiar alguém que mandou fechar a faculdade de Direito. Tenho dificuldades sérias por dizer que os homens do direito defendem, a faculdade de Direito produzia pessoas que defendiam bandidos. Eu tenho dificuldades em defender ditadores. Tudo aquilo que tira a liberdade do cidadão, eu parto do princípio que todo indivíduo goza da presunção de inocência. E se um dirigente é capaz de mandar fechar uma faculdade de Direito, tenho dificuldades de usá-lo como exemplo em qualquer que seja a coisa. Obrigado. Obrigado. Vamos sim ao nosso terceiro e último tema sobre o Banco Central, que diz que a dívida pública interna disparou de 33 bilhões em 6 meses e cresceu dos 308,4 mil milhões de meticais em função de um aumento de 33,3 mil milhões em relação a dezembro de 2022. Olhando para este anúncio do Banco Central, Pelembe, vou assim, o que se pode esperar da situação econômica do país nos próximos dias? Já vimos que o governo está neste momento com alguma dificuldade para pagar aquilo que são os salários dos agentes, também tanto do Estado. O que se pode esperar desse anúncio do Banco Central, que é a fonte de todos os bancos nacionais? Isaac, é complicado ter prognóstico ou prever o que vai acontecer, porque cada dia que passa nós temos um governo sem horizonte. Um governo que não tem um plano concreto para o desenvolvimento deste país. E isto traduz-se nesses desastres de governação, este sofrimento que está a ser imposto ao povo moçambicano. E o mais agravante é que temos os governantes que toda hora saem fora do país, dizem que estão em busca de algo para desenvolver o país, mas que no final de contas traduz em apenas passeios para que tenham ajuda de custo, ao invés de trazerem soluções para o desenvolvimento socioeconômico do país. E veja que o Banco de Moçambique traz esta problemática, mas não nos apresenta soluções. E isto é grave, porque para um setor que é um setor-chave para a economia nacional, apresenta problema, mas não apresenta soluções imediatas para parar com esta tendência que o país está a caminhar. E nós estamos a olhar apenas para aquilo que os números traduzem, mas se fores a olhar hoje, para quem fez os seus empréstimos no banco, a taxa de juros está a subir de forma galopante e isso afeta já a dilacerada a economia familiar de cada um de nós. E por isso que neste momento, não é campanha, mas é neste momento que nós chamamos a consciência a todos os moçambicanos a ter o sentido patriótico. Não podemos olhar para as nossas cores partidárias. Este momento já é olharmos para aquilo que temos que fazer para mudar esta situação. Eu ouvia o Camalo, dono da Ser Motors, numa das suas reflexões, a dizer que não há alternativa para o partido Frelimo, que a Frelimo é a alternativa para si próprio. Ou seja, ele se esqueceu que quando ele estava a ser afunilado, quando ele estava a ser apertado, quando lhe desmontaram da Vale, ele estava a se sentir encurralado, ele começou não é bufar, é dar a torta e a direita, a insultar o sistema. Agora, como lhe abriram as portas para o Metrobus, está a dizer que a alternativa é a própria Frelimo. Ou seja, como já lhe soltaram um pouco, ele está no bem bom, ele pode dizer isso. Mas não é verdade. O país a cada dia está em péssimas condições. A Frelimo é o câncer, é o cancro, é a matequenha que está a desgraçar esse país. E enquanto continuarmos com
o destino desse país com esses dirigentes, estamos destinados à desgraça. Aí está o sintoma e o resultado desta má governação que o Banco de Moçambique traduz. Aliás, o Banco de Moçambique, junto com o governo, são o exemplo da incompetência, da incapacidade dos dirigentes do sistema em resolver os problemas do povo. Obrigado. Camilo, agora sim volto assim. Como é que olha para esta questão, para este anúncio do Banco de Moçambique? É um anúncio apenas, não vem com alguma solução ou uma resposta para resolver este problema? Bom, o Banco de Moçambique está a fazer o seu trabalho, está a trazer números, está a fazer projeções, mas o verdadeiro problema nem são esses números, nem são essas projeções. São as políticas públicas que não estão a funcionar aqui no país. Por aquilo que eu não sou economista, mas por aquilo que eu vejo e leio de outras realidades, por exemplo, a mais recente que eu tenho acompanhado, assim, que é no Brasil, em que também estava a tender para esta situação em que o Banco Nacional fazia esses alertas. Entrou um novo governo, adotou uma política para poder, digamos, eu não sei como se diz isso em economia ou em finanças, para poder baixar, dar algum alento, alguma respirada à economia nacional. Eles adotaram uma política pública de circulação monetária, fazer movimentar mais o dinheiro. Por exemplo, a título de exemplo, foi uma das medidas que foi tomada foi, por exemplo, eles baixaram o preço dos carros 0 km, não é? Por exemplo, só estou a dar um exemplo porque é aquilo que as pessoas gostam de ostentar, e foi uma corrida na compra de, por exemplo, os carros de 0 km, e só por causa desta medida já se falava de alguma almofada na economia brasileira. E depois, dentre outras medidas que foram tomadas neste sentido de fazer circular a moeda. E o Brasil tem indústrias, nós não temos indústrias. Se nós não temos indústrias, só temos serviços, podíamos também adotar medidas, encontrar medidas. Temos muitos economistas aqui no país que podem encontrar soluções para a circulação da moeda, para poder criar este, digamos, este alívio, porque só com a circulação da moeda é que, eu não sei como é que funciona essa economia, mas pelo que eu li é que a circulação da moeda contribui muito para este alívio. Hoje estamos sufocados porque não há dinheiro a circular. Hoje a taxa subiu para 15,25, se não me engano, foi isso anunciado. Como é que as pessoas vão sobreviver isso se não há dinheiro a circular? Como é que as pessoas vão pagar as suas contas se não há dinheiro a circular? Então, é estas medidas que eu acho que são primárias, que tem que haver esta questão de adoção de políticas públicas. As pessoas têm que contribuir mais. Nós não podemos esperar só do governo, o governo que seja só a solução de tudo. A sociedade também tem que contribuir, porque nós somos a solução dos nossos problemas. Se temos economistas, se temos juristas, esses todos têm que contribuir para a nossa sociedade. E eu acho que falta um pouquinho disto, de uma digamos, movimentação. Nós ficamos de longe a apontar o dedo e a criticar, mas não apresentamos soluções. Se o governo está, por exemplo, num caminho errado na adoção de uma medida pública, por que não pode haver digamos, um acadêmico ou, sei lá, alguém da sociedade que possa, em alguma forma, usar um canal de comunicação social para falar abertamente de uma política
pública que esteja errada. A título de exemplo, nós tivemos, o Massango falou... O Roberto Tibana e o Patrício Amela já levantavam esses assuntos aí. Só para te dar os 2 nomes que agora já estão na gaveta. A título de exemplo, nós tivemos na semana passada a tal Conferência Internacional da Educação. A conferência, o que trouxe para nós? Qual é o sumo que a gente tira da conferência? Se não um discurso de Sua Excelência Presidente da República, mas eu estou a falar dos técnicos, daqueles que trabalham na área. Que soluções é que trouxeram? Houve muitos levantamentos de muitos questionamentos. O Brazão Mazula falou, dentro do Brazão Mazula e outros estiveram ali a falar de todos os problemas que nós conhecemos. A conferência era para apresentar problemas ou para trazer soluções? Muito bem. Então, obrigado. É este tipo de coisas que eu estou aqui a falar, e o Massango interrompeu-me a falar do Amela e do Tibana. Sim, muito bem, o Amela e o Tibana, mas nós pusemos o Amela, por exemplo, numa instituição. É que nós temos que perceber as coisas como funcionam. Se tu mostras que és o expert na matéria, nós pusemos, pôs-se o Amela numa instituição para poder encontrar a solução, por exemplo, de um património do Estado. Muito bem, obrigado. Qual foi o resultado? Obrigado, Camilo. Então, nós não podemos só dizer que sim, em teorias, porque na prática, efetivamente, não é isto que acontece. Muito bem, obrigado, Camilo. O tempo já nos foge, efetivamente, só temos apenas 7 minutos. Mas como vou assim, ainda segundo o Banco Central, até o fim do ano, tanto no que diz respeito à questão da despesa pública, ela continuará elevada por conta das eleições de 11 de outubro. Outra questão que ele coloca é que políticas devem ser tomadas ou adotadas para contornar esta situação ou esta sobrecarga na despesa pública? Eu penso que políticas talvez, eu só posso sugerir, vou sugerir uma, mas depois volto a elaborar melhor isto. Eu penso que a primeira é preciso que exista um teto de gastos na despesa pública. O Estado não pode gastar mais do que produz. E não pode gastar mais do que consegue arrecadar com impostos. É preciso que a despesa pública esteja orçada de acordo com a sua produtividade. O ratio do PIB. Neste sentido, a produtividade aliada ao teto de gastos vai imprimir a obrigatoriedade do Estado adotar políticas de produção. Nós estivemos aqui a falar do FNDES, falamos do Sustenta, que dessustenta. Se nós olhássemos para estes projetos com o objetivo de produzir... Eu estou aqui a falar agora sobre o Sustenta, mas hoje mesmo fiquei a saber de alguém próximo que em Mucuba tem 90 toneladas de milho que estão parados porque não tem ninguém para comprar, porque não tem ninguém para ir lá tirar. Ora, este milho, se nós conseguíssemos deslocá-lo daquele local e distribuíssemos para o país inteiro, nós conseguiríamos criar mais postos de trabalho, reduziríamos o índice da fome e poderíamos arrecadar impostos através disso. Então, eu penso que o Banco Central, ao aparecer o Banco de Moçambique, ao aparecer aqui e dizer-nos que a situação do país vai piorar nos próximos dias, não faz nada mais, nada menos que nos dizer, como já fez antes, nos alertar que nós já vos penhoramos, mas não pensem vocês que a taxa que vocês vão pagar por vos termos penhorados já está a reduzir. O Banco de Moçambique é responsável por esta situação moçambicana atual. O Banco de Moçambique deve assumir responsabilidades a partir do momento em que este banco avaliza e recebe valores das dívidas ocultas, as quais nos conduziram a uma falência total de Estado na qual nos encontramos hoje. O Estado moçambicano está numa situação de, nos próximos dias, começar a pagar salários com saco de arroz
e 5 litros de óleo, justamente por causa de uma postura que o Banco de Moçambique adotou. O Banco de Moçambique não pode hoje chegar aqui a dizer o Banco de Moçambique deve, mas é adotar políticas para redução de taxa de juros. O Banco de Moçambique deve buscar formas junto ao governo e àqueles que penhoraram este país para reduzir a taxa de juros, para que não caia nas mãos do cidadão pacato. Muito bem, obrigado, Macomb Massango. Aqui neste programa nós não discutimos apenas problemas ou levantamos problemas, sim tentamos achar soluções dos mesmos. Na sua opinião, o que deve ser feito, ou seja, quais são as políticas que devem ser adotadas face a este anúncio do Banco Central? Olha, é preciso a gente recordar que nós ainda estamos naquele período em que o governador disse que nos próximos 12 meses isso estaria numa situação bastante lastimável para o país. Mas é importante a gente frisar que a política monetária de um país deve estar acompanhada com a produção interna, não é? Enquanto nós continuarmos dependentes do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial para dar dinheiro, e nós não produzirmos, quero concordar com o Camilo, não fazermos circular o nosso dinheiro, a circulação do nosso dinheiro, que para alimentar a banca e todo indivíduo ter a capacidade de ter alguma coisa no bolso, teremos dificuldades, várias dificuldades da nossa economia. Foram aprendidos há bem pouco tempo 90 milhões de meticais na casa de uma pessoa. São quantos milhões de meticais que estão na casa dos dirigentes da Frelimo? Mesmo agora, se nós queremos pegar o alicate e começarmos a apertar os tomates destes senhores, nós podemos até identificar onde estão os 500 milhões. Dado com a língua maçã. Não é? Nós podemos saber onde que está aquele dinheiro. Nós podemos saber onde está exatamente aquilo. Sabe por quê? Porque o dinheiro que nós temos não está a circular na praça financeira. É por essa razão que nós temos exatamente quando o apresentador diz que o Banco de Moçambique diz que as despesas públicas vão aumentar nos próximos tempos, sobretudo por esta razão da realização das eleições. Isso é verdade. Sabe por quê? Porque nós não temos um sítio onde nós vamos buscar o dinheiro. Tudo nós dependemos dos outros. É preciso que nós aumentemos a nossa base tributária. É preciso que nós apostemos na agricultura. É preciso que nós apostemos na pesca. Anualmente, Isaac, não é mentira, todo mundo sabe. Moçambique faz leilão de rubis ali em Tailândia. Há um cidadão moçambicano que mete no seu bolso cerca de 800, 780 milhões de dólares ano. Por que nós não pegamos os nossos recursos, não pegamos o turismo, não pegamos as áreas rentáveis de um país? Para quê? Para permitir que nós não tenhamos exatamente esses problemas. De forma geral, quero dizer, as últimas considerações é de lamentar, porque isto, Isaac Stoy, acarreta custos para nós. Nós não estamos a conseguir alimentar os nossos filhos. Aqui só vive quem rouba. E o discurso que está nos últimos tempos é de bolada. Só faz bolada quem consegue fazer bolada. E aquele que não sabe conseguir a bolada. Estamos a falar de um país que tem dificuldade de pagar médicos. Aqueles médicos estão a prometer com a sua greve, porque o Estado não tem capacidade de pagar os professores, não é? Os militares, etc, etc. Então, nós vamos refletir o país. A política monetária nacional, em primeiro lugar, deve, de facto, beneficiar. E nós pegamos as potencialidades que nós temos. Obrigado, Massango. O seu tempo já escasseou. Bom, 30 segundos. Em 30 segundos, para resolver o problema de Moçambique, passa necessariamente por colocar dinheiro na mão do povo e colocar dinheiro a circular. Quando o dinheiro circula, o povo vai comprar, o povo vai colocar a economia a funcionar. Enquanto o dinheiro estiver em algumas casas, nós não teremos nada. Coloquem o pobre no orçamento do Estado. Coloquem o cidadão
pacato dentro do orçamento do Estado e deem dinheiro, ele vai fazer a economia deste país funcionar. Obrigado. Obrigado, Macome. Augusto Pelembe. 30 segundos apenas, não mais que isso. Eu queria concordar com o Massal. Massal, eu concordo consigo porque é um desabafo real daquilo que está a acontecer. Às vezes a gente usa a linguagem extrema, mas é um desabafo de dor. E a gente às vezes usa essas expressões pesadas, mas Isaac, eu entendo o Massango para usar o Nós temos que... mas a nossa realidade. linguagem. Agora, é assim, eu convido a sociedade a pensarmos no país, não, vamos nos despir das nossas cores partidárias e aceitar as mudanças. Nós temos que ter coragem e a ousadia de enfrentar, de aceitar que este país precisa de mudanças. Não podemos ter medo de mudanças ou de alternativas, porque um dos maiores problemas do moçambicano é não concordar com a alternância e com mudanças. E o estágio que nós atingimos hoje, precisamos de ter coragem, ousadia e determinação e irmos para uma ruptura e tentarmos encontrar o meio termo para termos um Moçambique melhor do que este que estamos a viver hoje. Obrigado, Camilo da Silva. 30 segundos. Bom, como últimas considerações, mais uma vez, vamos fazer aqui um apelo à sociedade, no sentido de que sejamos mais, que tenhamos mais contributos para o desenvolvimento da nossa sociedade. Nós temos que ser vigilantes desde o sítio que a gente vive até o país. Então, o país só pode andar efetivamente se nós contribuirmos desde o sítio que a gente vive a cada metro quadrado deste país e fazemos um todo, independentemente das cores partidárias. Vamos dar as mãos para isto, para fazer crescer Moçambique, porque somos moçambicanos, Moçambique é de moçambicanos e, acima de tudo, nós temos que resgatar uma coisa que perdemos no tempo, que é o conceito de pertença, de cidadania, de patriotismo, da cultura, da nossa identidade. Esses valores todos nós perdemos, por isso é que nós encontramos uma falta de respeito desde dentro de casa até os conteúdos que nós encontramos nas redes sociais, etc. Porque quando entramos nas redes sociais não vemos nada de construtivo, senão aquilo que representa a sociedade, a precariedade que a nossa sociedade atingiu. Então, vamos olhar para a nossa sociedade como uma sociedade que já teve valores, que já teve princípios, aquilo que de alguma forma ouvimos nos nossos avós. Vamos resgatar Moçambique, só assim é que vamos ter uma sociedade mais coesa, porque mesmo esta questão de solidariedade nós perdemos. Enquanto se não tivermos esta questão de solidariedade dentro de nós, nós nunca vamos ter um Moçambique que a gente pretende. Obrigado. Está aqui tudo pautado. Gratos pela atenção dispensada, também em nome da equipa que tornou possível a transmissão do debate político, portanto, um dos programas mais vistos a nível da política, a nível nacional. Para si que acompanhou nesta emissão, seja a edição de hoje, tenha votos de uma boa noite e bom descanso. Vemo-nos no próximo domingo, à mesma hora aqui, na televisão que faz da sua visão uma realidade. A FTV. Tchau, tchau.